Tá bom, vamos continuar então o nosso programa. Pastor Valdecir, por gentileza, dirija uma oração para todos esses pedidos que foram feitos, aqueles que estão assistindo pela internet e aqueles que vão ouvir Claro. depois essa mensagem, que possam receber realmente as bênçãos e a proteção dos céus nas suas vidas. Certo, vamos orar então. Santo Deus e Pai que está nos céus, nós estamos imensamente agradecidos pelas tuas bênçãos, pela maneira como nos tens guiado, pelas tuas promessas de vida e salvação e pela esperança que nós temos de um dia encontrar-te nas nuvens do céu para morarmos Amém. eternamente e adorarmos o teu nome. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelas bênçãos que tu tens derramado, pela tua presença e pela segurança que nós temos de poder chamar-te de Pai e de tê-lo ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Tu bem sabes que nós estamos vindo hoje aqui com espírito de agradecimento, espírito de louvor, e mais do que isso, um espírito de adoração ao teu nome, por tantas coisas boas. Amém. Mas a despeito dessas coisas boas, tu sabes também, Senhor Deus, que nós moramos numa terra maldosa, nós moramos em meio a tanta insatisfação, insegurança, a tanta ansiedade, e muitos de nós padecemos males, e nós gostaríamos, Senhor Deus, de levar nossa dor, levar o nosso pedido por algum querido nosso, ou por nós mesmos, por todas as pessoas que de uma forma ou de outra sofrem. Pedimos a Deus que esse sofrimento não as abale espiritualmente. Pedimos que tu possas afofar-lhe a cama, que tu possas estar junto, que a tua companhia possa ser uma bênção. Ouvimos vários pedidos de tantas pessoas necessitadas. Tu conheces o coração de cada uma delas. Tu conheces, Senhor Deus, aquilo que vai no interior, aquilo que vai na mente delas, a dor, a dificuldade, a origem dos males. Pedimos, Senhor Deus, que tu passes a tua mão poderosa sobre a cabeça dessas pessoas, que elas possam receber um alívio, receber a salvação, receber a tua bênção, não somente espiritual, Senhor Deus, mas fisicamente. Mas, sobretudo, que seja feita a tua vontade, pois sabemos que tu sabes todas as coisas. Dá, Senhor Deus, a paz, dá, Senhor Deus, a tua companhia, a certeza da tua breve volta e a segurança que só pode existir em Jesus. Faze de nós instrumentos nas tuas mãos, abençoa cada pessoa que aqui está, abre o coração e a mente para que elas possam renovar a cada instante a esperança de encontrar-te nas nuvens do céu e de viver eternamente contigo. Amém, Senhor. Dá-nos paz, dá-nos direção, dá-nos capacidade e sabedoria para lidarmos com esta terra tão maldosa, com este mundo tão abandonado pelo pecado, que essas pessoas e que todos nós possamos encontrar uma nova força em ti, possamos revigorar a cada instante. Portanto, pedimos que tu paires, que as tuas asas se abra sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada pessoa e sobre cada familiar que está aqui representado. Amém, Senhor. Dá-nos tua paz, perdoa os nossos pecados, fica conosco nesta reunião. Abençoa uma vez mais, pedimos por todos os pedidos que foram feitos. Tu bem sabes, Senhor Deus, muito mais do que nós podemos apresentar. Mas nós pedimos no doce e no sagrado nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor Valdecir, eu queria tomar liberdade aqui e falar em nome de todos os brasileiros evangélicos adventistas que estão fora do país, fora do Brasil. Um agradecimento muito especial, pastor, pelo seu talento, pela sua dedicação, por tudo que você contribuiu com o cristianismo, com as músicas, com as mensagens, com as aulas, Amém. como professor. Que Deus possa abençoar grandemente você, sua vida, sua família, seu Amém. filhinho Samuel, que está uma graça. E a gente agradece porque são tantas as coisas, então, e no meio de tudo isso, o senhor tirou um tempo, esteve aqui conosco em 2018. O senhor falou para nós aqui agora há pouco que esteve na Austrália 2 vezes o ano passado, foi para Manaus, tem viajado, tem atendido os pedidos. Pastor, muito obrigado de coração de todos nós que estamos fora do Brasil, mas que recebemos tudo aquilo que o senhor tem inspirado e trazido para nós como material. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Obrigado, pastor. Deus seja louvado. Amém por isso. Esses próximos momentos, que Deus te use grandemente para que nós possamos juntos aprendermos mais sobre esse assunto tão forte, tão atual, que é a fidelidade. Pastor, que Deus use grandemente. Ok.
Mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, a todos que, nesta quarta-feira, eu não sei como é que está aí deve estar um calor, né? Sim. Aqui ainda tem o resquício do frio, do nosso invernozinho que não vale muita coisa. Dizem até, eu andei vendo algumas coisas, e para mim isso não é uma boa notícia, né? Que no sul do país há uma chance de neve. Eu não duvidei por uma única e exclusiva coisa. O mundo está tão atrapalhado e o sistema de tempo e desse the weather, Uhum. né, tá tão abalado por tantas intempéries, né? Por tanta poluição, o mundo está de perna para cima. O Brasil não era para nevar. Eu tenho a impressão ainda, cá comigo, que não vai nevar. A despeito de alguém ter falado sobre isso. Sim. Mas o que acontece é que, se nevar, a gente vai também entender que isso faz parte desse desequilíbrio que nós estamos passando. Nós sabemos que o mundo não tem mais muito tempo de existência. A nossa vida, ela é uma vida repleta de preocupação, repleta de ansiedade. Muita gente está vivendo hoje com medo, né? Nós estamos vivendo medo, muito medo, né? E se nós olharmos algumas coisas que a Bíblia nos fala, em Lucas 21, 26, diz que haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Sabe, esse abalo está vindo. Esse abalo está vindo. Nós não sabemos mais como é que nós podemos ser felizes num mundo que se torna cada vez mais infeliz. Nós sabemos que na Bíblia está escrito: não peço que os tires do mundo. O mundo é nosso lar. Nós temos que viver aqui. Nós temos que ter compaixão das pessoas que não conhecem a Jesus. Nós temos que viver em função do próximo. Há muito trabalho a ser feito. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E Deus é poderoso para todas essas coisas. Deus é poderoso para nos livrar de todo o mal. Mas eu vou lhes dizer para vocês, hoje a situação está cada vez mais difícil. Sabe como eu comparo a situação nossa hoje com respeito a algum tempo no passado? É óbvio que a gente não deve se apoiar no passado. Eu não acredito que o passado era muito melhor. A Bíblia mesmo fala isso, que nós não podemos depender do passado. Não é isso que eu estou pregando, né? Mas eu fico pensando que eu acho que o mal nunca avançou tanto como ele está avançando hoje. Eu considero uma comparação ainda que simples demais, mas eu considero sim a situação moral do nosso mundo como uma piscina. Por exemplo, há uns 100 anos atrás, o mal, vamos supor, nessa piscina, fosse a água que batia no nosso joelho. O mundo nós sempre tivemos envolvidos pelo mal, sempre tivemos envolvidos por uma circunstância pecaminosa. A gente sempre teve que fazer escolhas, pedir que Deus nos abençoe, pedir que Deus nos conduza, que não nos deixe cair em tentação. Pedimos isso todo instante. Mas mesmo assim, no passado, se alguma pessoa quisesse se deixar levar pelo mal e quisesse participar do mal e da maldade que o mundo oferecia, ela tomava uma decisão. Falar, a água da maldade está no meu joelho, eu vou me agachar aqui, vou me molhar todo com essa maldade por uma escolha ainda que insana, mas eu decidi. E o camarada tomava uma decisão, ele mergulhava, ele se molhava todo de maldade, olhando essa metáfora, né? Se molhava todo de maldade porque ele decidiu. Hoje a coisa é bem diferente. Estamos na mesma piscina, mas a água está por aqui. Você não pode passar na frente de uma banca de revista aqui no Brasil. Você liga o televisor, você vai perceber a maldade. Você tem um nível de filmes, nós estamos envolvidos por tantas possibilidades midiáticas, que se você abaixar a cabeça, você já está envolvido sem querer. Como pode isso? Como pode?
a gente ser feliz no mundo que se torna cada vez mais infeliz. E essa infelicidade, essa pressão, ela causa medo, causa incerteza, causa insegurança e, como consequência, tristeza. E, para muitos, infelicidade. O problema das calamidades, da corrupção e da violência, eles sempre estiveram presentes na história da humanidade. E o povo de Deus sempre teve que conviver de alguma forma. E como é que o povo de Deus pode sobreviver em meio a essa pandemia, não simplesmente do coronavírus, do Covid-19, mas dessa pandemia de imoralidade, essa pandemia de, sabe, de injustiça, essa pandemia de, sabe, de ansiedade, de pecado? Como é que nós podemos sobreviver a isso? Como Deus vai nos julgar? Mais uma vez eu pergunto, como é que a gente pode ser feliz no mundo cada vez mais infeliz? Por que será que Deus permite que o cristão sofra? Aliás, um dia, todos nós, sem exceção, nós vamos nos encontrar com o Rei do Universo, o nosso Criador, e nós vamos nos colocar na frente dele. Não há ser criado nesta terra que um dia não tenha que passar um julgamento, tenha que olhar para o próprio Deus e receber uma sentença. Os justos não têm com o que se preocupar. Não têm com o que se preocupar. Mas e os injustos? O que será que Deus vai falar com eles? O que será que Deus vai falar com os justos? O que será que Deus vai falar com você? O que será que Deus vai falar comigo? Se nós temos tanto problema, se nós temos tanta dificuldade, como que será esse diálogo? O que será que Deus dirá quando nós estivermos face a face com Ele? Todos passaremos por essa situação. Mas sabe de uma coisa? Por que é que nós não devemos ter medo? Mateus, e esse aqui é o ponto central da nossa conversa hoje à noite, e eu queria ler com vocês Mateus 25, 21. Deixa eu pegar meu relógio aqui para eu saber me controlar aqui. Mateus 25, 21 diz assim: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Deus é justo. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Deus é fantástico. Deus nunca disse para você, e quando você estiver na frente dele, a pergunta que ele vai fazer para você não vai ser esta: por que é que você não terminou um doutorado em teologia? Por que que você não é um PhD numa área espiritual qualquer? Ele não vai perguntar isso. Ele vai dizer o seguinte: eu pedi tão pouco para você, eu pedi coisas tão simples para você. Por que é que você não cumpriu com aquilo, com o mínimo necessário? E quando você cumprir o mínimo necessário e ele olhar para você naquele dia, ele vai dizer assim: bem está, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Porque Deus não pede muito. O que é que Deus pede? As coisas mais simples, mais fáceis, mais, mais tranquilas de serem realizadas, é aquilo que Deus exige de nós. E que essas coisas não estão nada mais, nada menos do que três coisinhas que Deus pede. Só 3 coisas. Tem gente que pensa, não, eu tenho que testemunhar, mas eu não sou pastor, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, aquilo, aquilo outro. Mas quem disse que Deus pediu isso para você? Deus pediu que você seja fiel no pouco. E você me pergunta, mas que pouco é esse, pastor? O pouco que Deus pediu não é nada mais nada menos que 3 coisinhas. Aliás, a terceira você pode esquecer. Não se preocupe com a terceira. Vamos resumir em 2 coisas só. A nossa vida nossa vida espiritual, o nosso sucesso espiritual depende apenas de 2 coisas. Sabe quais são as 2 coisas? Simples demais, simples demais. As 2 coisas são oração e leitura da Bíblia.
Ponto final. Nada mais. E a terceira, pastor, que você tinha dito que era tão importante, e Deus pediu, a terceira Deus pede, que é o testemunho. Oração, leitura da Bíblia e testemunho. Mas esqueça o testemunho. Esqueça. Não se preocupe com o testemunho. Mas, pastor, é através do testemunho que eu prego, é através do testemunho que eu canto, é através do testemunho que eu dou um estudo bíblico. Como que isso não é importante? Não, não é. O importante é a leitura da Bíblia e a oração, ou seja, companheirismo com Cristo. Se você não lê a Bíblia e não ora, você vai testemunhar de quê? Você vai dar um testemunho de quê? Você não lê a Bíblia e não ora, você não dedica tempo para Deus, você não ouve aquilo que Deus tem reservado para você. Sabe, quando eu vejo essas coisas, eu considero a minha vida, meu estilo de pessoa, como eu sou, uma pessoa que ama as coisas simples. Eu amo as coisas infantis. Eu gosto demais. Uma vez eu li um livro de Robert Fulghum. Ele escreveu: As coisas mais importantes da vida eu aprendi no jardim da infância. Interessante. As mais importantes? As mais importantes. Eu aprendi no jardim da infância que eu tenho que dividir as coisas com quem não tem. Eu aprendi que quando eu tirar alguma coisa do lugar, eu tenho que devolver. Olha como isso é importante. Já pensou se um político fizesse isso? Quando ele tira alguma coisa do lugar, ele devolve para o mesmo lugar? Ele tirou dinheiro do local, ele devolve em serviço, em trabalho, em promessas cumpridas? Olha como isso é importante. A gente aprende isso no jardim da infância. Aliás, sabe, eu sou convidado para pregar muito em casamentos. Muitas pessoas me convidam e eu vou com uma certa frequência. E quando um pastor prepara um sermão do casamento, ele quer saber como é que são os noivos, o que é que impressiona os noivos, e ele chega em uma determinada altura do sermão no casamento. Quem é pastor, estiver me ouvindo, sabe muito bem disso. Nós paramos e começamos a compartilhar com os noivos alguns conselhos. Conselhos são muito bons num momento decisivo, num momento marcante, num momento, sabe, importante como o casamento. Sabe, nunca vocês se deitem irados um com o outro. Nunca passe um dia sem dizer para a pessoa que você ama que você a ama. Simples. Conselhos. E às vezes você pode resumir os conselhos em 10, alguns que dão 15 ou 20, e aí eu poderia dar até 100, mas não fica bem no casamento. Ia tomar muito tempo. E uma vez, eu entrei numa sala de escola sabatina das crianças de uma determinada igreja. Eu olhei para o quadro, ele tem um quadro negro, às vezes eles fazem onde é sala de aula, quando a igreja é grande, e você vai ter, as crianças assistem ali, as lições especiais. Eu entrei numa dessas salas, olhei para o quadro, estava escrito naquele quadro uma frase só. Eu li aquela frase e falei, não acredito, que coisa é essa? Eu dava 15, 10 convites, 5 convites, conselhos aos noivos num casamento. Falei, nunca mais eu vou gastar tempo com 10 conselhos ou 15. Eu vou dizer essa única frase. Essa única frase vai ser meu único conselho num casamento. E sabe qual era a frase que estava escrita lá no quadro infantil? É a seguinte: se na família está Jesus, é feliz o lar. Ponto. Diga para mim se eu preciso dizer outro conselho, se há algum conselho mais importante do que esse. Põe Jesus no seu casamento e adeus problemas. Põe Jesus em primeiro lugar na vida do casal. E adeus impaciência, adeus egoísmo. Adeus, porque Jesus é o primeiro na vida. Simples. Se na família está Jesus, é feliz o lar. Ponto. A simplicidade domina toda a filosofia de relacionamento de qualquer casamento. A simplicidade de Jesus em nossa vida, de ter Jesus em nossa vida. Como é que você tem Jesus? Como é que na família Jesus pode estar? Através de duas coisas. Uma família que busca Jesus diariamente com a leitura da Bíblia e com as orações. E aí vem o quê? O reflexo no testemunho. Porque se você é alimentado por Jesus e você é alimentado pela oração,
o seu testemunho vai ser poderoso, porque não vai ser você que vai pregar, é Jesus, é você, é o Espírito Santo imbuído na sua vida que vai sair pelos poros. Se sair pelos poros, pastor, tem respaldo bíblico isso? Claro que tem. A Bíblia não diz que nós somos o bom cheiro de Cristo, o perfume de Cristo. Perfume? Como eu posso ser o perfume de Cristo? Perfume é uma coisa que eu passo e ninguém percebe. Mas ele tem a sua missão. Quando você põe um perfume, você não anda. Você não chega a uma festa e chama a pessoa, vem cá, cheira aqui para ver se está bom. O cheiro do perfume que eu passei. Não. Você simplesmente entra naquela festa e as pessoas se aproximam de você porque você cheira bem. Porque você tem um perfume maravilhoso que dá vontade de estar ao seu lado. Quando você tem Jesus na vida, através da leitura da Bíblia, através da oração, as pessoas querem estar de você porque você é o bom cheiro de Cristo. Olha que simplicidade, essa é a tal da linguagem não verbal, é o evangelho vivido, é o evangelho que sai pelos poros. Você olha para uma pessoa e a pessoa se converte por um olhar. Pode isso? Claro, se você tem o Espírito Santo, ela vai olhar para você e vai dizer o seguinte: o mundo está caindo aos pedaços, tanta insegurança, tanta incerteza, tanta violência. Como é que hoje você olha para mim com tanta pureza no seu olhar? O que é que acontece? E você diz: você quer saber mesmo? Vem comigo, eu vou mostrar para você. Sábado de manhã, me acompanhe para uma programação. Eu quero mostrar para você de onde nós tiramos força, de onde nós tiramos esse poder, de onde nós tiramos essa pureza. É Jesus na vida. Através de duas coisas simples: leitura da Bíblia e oração. E aí vem a terceira, que é consequência dessas. Não tente testemunhar. A pior coisa do mundo é uma pessoa tentando falar de Jesus sem ter Cristo na vida. Mas quando você tem Cristo na vida, o mundo que se segure. Nova York que se segure, porque a igreja adventista brasileira vem aí. É assim que funciona a linguagem não verbal de Jesus. Mesmo numa outra situação, entrei na mesma sala infantil e vi uma outra música, uma outra letra de uma outra música. Eu olhei para aquilo e falei, mas isso é demais. É uma letra infantil que contém tudo de que uma pessoa necessita para ser uma pessoa fiel, para ter a salvação. Toda a teologia que ela precisa para viver está numa frase infantil e eu fico imaginando como é que pode. Que coisa maravilhosa é essa? Sabe o que está escrito ali? Cristo me ama, isto eu sei, porque a Bíblia assim o diz. É o amor de Jesus na sua vida que você conhece e vem todos os desdobramentos de conhecer o amor de Jesus, vem a adoração, vem o louvor, vem a gratidão, vem o testemunho. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, leitura da Bíblia e oração. O centro de tudo. Que coisa maravilhosa é essa? Três coisas simples que Jesus pede. Não pede mais que isso. Foste fiel no pouco, e esse pouco é suficiente para te colocar no céu. Nós não teremos desculpa. Nenhuma pessoa vai ter desculpa de um dia chegar para Deus e dizer o seguinte: olha, eu não consegui porque eu não tinha dinheiro para estudar. E Deus vai falar: mas quem que pediu para você estudar? Quem pediu para você fazer os cursos que você fez? Eu pedi para você ler a Bíblia e você orar, mas não há coisas mais simples do que as que eu pedi. E aí vai vir o Espírito Santo sobre você que vai dar capacidade para você testemunhar. E a sua vida vai ser completa, no pouco. E se for completa no pouco, entra no gozo do teu Senhor. Mas se não é completa no pouco, o que é que se pode fazer? Que desespero. Vocês já ouviram, com absoluta certeza, o pastor Dwight Nelson, pastor da Pioneer Church da Andrews. Vou contar já uma ilustração para ele, mas antes vou contar uma outra ilustração. Havia um pastor, e eu sei dessa ilustração porque eu ouvi essa experiência por ele mesmo. Ele é dos Estados Unidos e ele foi fazer uma semana de oração numa faculdade de medicina, jovens cristãos. Quando ele chegou para fazer essa semana de oração numa faculdade de medicina, ele, na primeira noite, as programações eram à noite, as palestras à noite,
Ele olhou aquele auditório, aqueles acadêmicos, futuros médicos, que carregam aquela força nos olhos, aquela dedicação, aquela energia. E ele olhou para todos e disse o seguinte: olha, eu vim aqui fazer a semana de oração, eu vou fazer minha semana para vocês. O tema que eu escolhi apresentar para vocês é sobre leitura da Bíblia, oração, testemunho. Simples assim. E ele falou, na primeira noite, ele falou várias coisas sobre essa temática. Deu a abertura que ele queria, terminou, fez a oração e ele foi para o carro. Quando ele estava chegando no carro, alguns 4 ou 5 líderes dos jovens ali, jovens também que participavam da mesma série de palestras, das mesmas semanas de oração, abordaram, pastor, eu gostaria de falar uma coisinha só com o senhor. O senhor vai fazer uma semana de oração e já fez a primeira palestra hoje, nesta noite, mas o senhor não acha que é simplista demais? O senhor ouviu falar para acadêmicos, como nós somos, falar sobre leitura da Bíblia, oração e testemunho? É muito pouco, pastor. Nós somos jovens intelectuais, nós estudamos. Eu gostaria de ouvir uma palestra de uma filosofia mais profunda, que desafiasse o nosso intelecto. Uma coisa que, sabe, como o americano fala, down to earth. Alguma coisa que fosse realmente desafiadora. Mas leitura da Bíblia, pastor, e oração, nessa simplicidade. Você podia pensar em trazer alguma outra coisa, um pouco mais de substância intelectual para nós? Falou, vou pensar. E ele foi embora, extremamente desapontado. Claro, havia preparado, chegou lá e agora recebe essa informação de que aquilo que ele preparou não tinha substância, não tinha conteúdo acadêmico. Foi embora no outro dia, e ele disse no outro dia, ele mesmo falou que ele quase não conseguiu dormir à noite pensando o que ele iria falar para os jovens acadêmicos que querem coisas profundas e desafiadoras, intelectualmente espirituais. Ele pensou e voltou da segunda noite, ele olhou para aqueles alunos, contou essa história e disse, mas hoje eu decidi, antes de eu fazer a segunda palestra, eu decidi fazer perguntas para vocês. Vocês que são jovens, intelectuais, vocês que são desafiados pelos grandes e profundos pensamentos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu já sou um senhor de meia idade, tive uma vida saudável, mas daqui para frente vocês sabem que a vida começa a cobrar algumas coisas. Eu queria ter uma vida saudável. Queria dormir bem, me alimentar bem, até o último dia da minha vida. Eu queria agora fazer um desafio para vocês. Eu quero que vocês me digam, me respondam. Como eu posso levar uma vida saudável? Eu possa viver no máximo da minha potencialidade como ser humano? Como é que eu posso levar uma vida equilibrada? Uma vida com mente boa, um físico que responda aos meus apelos quando eu quero correr, quando eu quero subir montanhas, escalar, afinal, praticar esportes. Como é que eu posso ter uma saúde invejável? Mas não me venham com essa história de comer bem, respirar ar puro e fazer exercício. Eu quero uma coisa mais intelectual, eu quero uma coisa mais profunda, eu quero uma coisa mais desafiadora. Os estudantes de medicina, acadêmicos, orgulhosos das suas buscas intelectuais, perceberam que não existe resposta para isso. Uma pessoa que nasça nesse mundo, que não tenha problema genético e que se alimente bem, de forma equilibrada, respire ar puro e faça exercícios, vai ter uma vida boa. Vai ter uma vida boa. Não precisa de receitas intelectuais. As coisas mais simples resolvem as questões mais profundas. Como posso ter uma vida extremamente saudável? Alimente-se bem, sob todos os aspectos. Respire ar puro. E faça exercício.
Nós sabemos que as coisas mais importantes se resumem nisso. Então, a simplicidade é realmente determinante na nossa vida. Leitura da Bíblia, oração e testemunho. Como é que anda a sua leitura da Bíblia? Quanto tempo você tem dedicado? Será que essa pandemia, essa quarentena a que nós fomos submetidos, ela não provocou uma reflexão na nossa cabeça? Agora que eu tenho todo o tempo do mundo, como é que anda a minha leitura da Bíblia? Como é que anda a minha meditação? Como é que anda o meu lazer? Quanto tempo eu dedico para as coisas que realmente são importantes e vitais? Que vão ser a resposta que eu vou dar naquele dia, quando eu estiver face a face com Deus. E ele perguntar, como é que foi a sua vida? Você leu a Bíblia como precisava? Você entrou em contato comigo? Você andou debaixo da graça de Jesus Cristo? Você pedia a presença dele a cada instante? Eu não quero saber se você testemunhou. Eu quero saber se você tinha o Espírito em você. Sabem, meus queridos, nós nos demoramos demais, com planos e projetos para Jesus. Ah, como eu tenho planos, como eu tenho projetos para Jesus. Mas vocês se lembram quando Jesus, caminhando, chegou em Betânia, ele e seus discípulos, e foi recebido, isso está em Lucas 10, de 38 a 42. Foi recebido por uma família de amigos. Nós conhecemos o nome de 3. Marta, Maria e Lázaro. Os 3. E ele foi recebido. Jesus vinha em meio de uma viagem, seus pés empoeirados, cansado, faminto, suado, ainda com uma missão pela frente. E a Bíblia diz ali, em Lucas, que Marta recebeu Jesus em casa. Que bênção, que coisa maravilhosa. E diz que Marta fez uma coisa melhor do que receber Jesus em casa. Marta aproximou-se de Jesus. Já pararam para pensar? Receber Jesus em casa, ainda se aproximar de Jesus? Que bênção! E aí, Marta olhou para Jesus, e eu imagino, como fruto do pensamento, do raciocínio, da reflexão que ela estava tendo, ela pensou, eu estou aqui na cozinha, preparando comida para a saúde de Jesus e dos discípulos, para lhe dar forças, porque eu quero participar do ministério dele. Essa é a minha habilidade. Esse é o talento que eu tenho. Estou cozinhando, preparando as bacias com água, para eles resfriarem os pés, para eles beberem uma água fresca, para eles comerem e revigorarem suas energias. E quando Jesus sair para pregar, vai levar um pouco do meu esforço, porque eu quero participar desse ministério. Eu quero fazer parte dessa missão maravilhosa. Eu quero testemunhar junto com Jesus. Eu quero dar o meu melhor para Jesus. Eu tenho planos para Jesus. E ela olhou para Jesus e disse, Jesus, é o seguinte, o senhor vê, eu estou aqui sozinha, preparando todos esses planejamentos para amparar o seu ministério, e minha irmã sentada aí. E Jesus olhou para Maria, e eu imagino que a conversa tenha sido mais ou menos nessa direção. Disse, Marta, Marta, desliga o celular, Marta. Marta, sabe de uma coisa? Eu não estou interessado nos seus planos. Eles são bons, é verdade. Você está bem intencionado, é verdade. Eu estou interessado nos meus planos, Marta, em você. Me dê uma chance de eu colocar os meus planos em você. Senta-te aos meus pés, assim como a sua irmã Maria está fazendo. Esquece os seus projetos para mim. Não estou interessado nos seus projetos. Foco, Marta, foco é que eu quero. Eu quero os seus planos junto com o Espírito, junto comigo, mas dá tempo para mim, senta-se aos meus pés. Leitura da Bíblia, não importa aquilo que eu esteja fazendo aqui nessa época de corona e de quarentena. Jesus quer que eu me sente aos pés dele, para ele dizer o que ele tem preparado para mim e quer uma chance para colocar esses planos e projetos que Jesus tem dentro de mim. Dá um pouco mais de tempo para Jesus. Leia a Bíblia e ore. É isso. Nada mais que isso. E quando você fizer assim, todas as coisas vão ser resolvidas com uma simplicidade absurda. Agora sim, aquela ilustração que eu ouvi, uma vez o pastor
Dwight Nelson, da Pioneer Church, da Andrews University, ele foi convidado para fazer uma semana de oração no NASP, aqui onde eu dei aulas quase a minha vida toda, né? Me aposentei faz um pouco mais de um ano. E na primeira palestra que ele foi fazer, eu fui convidado para ser um dos tradutores e fui escalado para traduzir a primeira palestra dele. E quando ele estava abordando os alunos, falando sobre a proposta dele na semana de oração que ele ia fazer, e aí ele disse o seguinte: olha, eu vou lhes contar uma ilustração. É o seguinte, havia nos Estados Unidos uma pequenina cidade, não me lembro do nome, não me lembro dele ter dito o nome, apenas a ilustração. Mas a cidade era muito pequena, mas era uma cidade próspera. Há muitas cidades assim nos Estados Unidos, pequenas, mas tem as suas indústrias, tem o seu comércio, a cidade vai bem, as pessoas gostam de morar numa cidade assim. E ele estava falando para os alunos, dizendo dessa cidade, tudo fluía normal, a educação funcionava bem, a saúde funcionava bem, o comércio funcionava bem, as padarias, sabe, as clínicas, as fábricas ali, até que um dia, não se sabe a causa, alguém abriu a torneira e não saiu água. Não saiu água. E ele disse, ué, terminou a água. Ele percebeu que o seu vizinho também não tinha água. Que o comércio, padaria, começou a reclamar porque não havia água. E a cidade começou a ser abastecida com caminhões-pipa. Mas como pode uma cidade dessa? A cidade não vai aguentar por muito tempo. Analisaram todas as entradas, as possíveis entradas de água para o centro de abastecimento da cidade e não descobriram a causa. Havia várias fontes que chegavam, os encanamentos chegavam, mas ninguém sabia de nada. O que estava acontecendo, estavam todos sem água e era uma coisa estranha essa. Não muito longe dali, num local ermo, separado da cidade, 2 garotinhos, 12 anos, 13, brincavam ali numa encosta, quando de repente um deles viu uma caverna. Falaram, vamos brincar, vamos lá naquela caverna, ver o que tem lá dentro. E os dois foram para a caverna, entraram lá. E de repente eles perceberam, no meio da caverna, uma espécie de um monumento com um braço de ferro. Eles acharam estranho aquilo. De repente, um deles, criança, curiosas como são, um deles pegou aquele braço de ferro, percebeu que era uma espécie de uma alavanca e virou aquela alavanca para o outro lado. E essa cidade que já estava sendo abastecida com caminhões-pipa, que as pessoas já estavam se retirando da cidade, porque não tinha mais condição de viver ali dessa forma, né? De repente, perceberam que a água chegou. Agora eles tinham água. E ele disse, aí o pastor Dwight Nelson falou o seguinte, aqueles meninos haviam virado o braço de um grande registro. Um dos registros que havia sido elaborado, a cidade estava sendo alimentada por um outro registro, abriu-se aquele registro e voltou a água para a cidade. Simples assim. E aí ele diz assim para a congregação, meus queridos alunos, nesta semana é sobre isso que eu vou falar. Com Deus, as coisas funcionam da seguinte forma. Abre a torneira e sai água. Fecha a torneira e não sai água. Eu olhei e pensei, não falei, óbvio, mas veio da Pioneer Church, veio dos Estados Unidos, para deixar essa mensagem para nós? Abre a torneira, sai água, fecha a torneira, não sai água? Mas isso parece uma brincadeira. Isso eu sei fazer, vou sair por aí fazendo semana de oração agora. Ah, mas que verdade profunda nas coisas simples. Que verdade profunda nas coisas simples. Para Deus, você abre a torneira, sai água. Você fecha a torneira, não sai água. Mas quem abre a torneira é você. Como é que nós abrimos a torneira? Eu vou ler um versículo para vocês aqui que me fascina. Vocês todos conhecem, nós sabemos de cor. Está em 2 Crônicas 7,14. Olha só, vamos ler aqui o que tem reservado para nós aqui. 2 Crônicas 7,14, diz o seguinte, olha só que bênção.
Opa, estou em 1 Crônicas, é segundo. Aqui está. Todos nós já sabemos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então é uma consequência óbvia para Deus. Deus não brinca em serviço. Quando Deus fala, é o que realmente acontece. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, o meu povo, aquele que está escrito na sua testa, sou cristão, sou adventista, sou evangélico, sou de Jesus Cristo, se meu povo que se chama pelo meu nome. Agora diz aqui o seguinte: se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Percebam a sequência. Não é apenas orar e ler a Bíblia, é se humilhar, orar com oração, orar como quem quer e se humilhar. Como assim me humilhar? Desviando-se dos maus caminhos. Se meu povo fizer isso e abrir a torneira, então, olha a promessa dele aqui. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ah, como nós estamos numa terra doentia. Até bem pouco tempo, coisa de 1 mês ou 2 atrás, falava-se muito aqui no Brasil que estava vindo uma peste que estava passando pelos países do sul da América, Argentina, e essa peste era uma nuvem de gafanhotos devastadora, destruidora, e que ela provavelmente entrasse pelo Rio Grande do Sul e fosse atingir outros estados do Brasil. Não se falou mais nisso, eu não sei o que aconteceu. Mas percebam, nuvem de gafanhoto. Agora olha o verso 6. Olha o verso 6 aqui. O que diz? Aqui eu li o 7, mas olha o 6 aqui, ó. Eu li o 14, né? Não é o 7. O verso 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, a peste entre o povo, os gafanhotos em povo. Sabe, Deus tem o controle. O que Deus está querendo dizer não é que ele ama amaldiçoar as coisas. Não, é que ele está no controle. Agora, não é interessante que ele fala aqui de gafanhotos e fala de peste? Nós estamos no meio de uma peste. Alguns no Brasil falam de forma jocosa a peste chinesa. Eu não entro nesse mérito da questão, não faz sentido para nós, mas é uma peste, é uma peste. E o que é que ele diz aqui? Diz aqui, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Simples assim. Se o meu povo, não é se o meu povo tiver um PhD, não é se meu povo tiver uma profissão. Não é se meu povo for o mais rico da igreja para que o seu dízimo alimente a vida e a possibilidade da existência de muitos pastores e missionários. Não é isso. Não são os ricos que sustentam a igreja. Nem são os pobres também que sustentam a igreja. Quem sustenta a igreja é o meu povo, o meu povo. Os verdadeiros cristãos. Aqueles que têm escrito na testa, eu sou cristão, e busca, e ora, e se humilha. Então, Deus ouve a oração, ele sara a terra. É simples assim. E mais do que isso, um dia você vai ouvir, realmente, se foi fiel no pouco. Porque essas coisas que representam a grandiosidade do Evangelho são as poucas coisas que Deus pediu para nós. Que coisa interessante é essa? Mas percebem? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se desviar de seus maus, e me buscar, e se desviar de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a sua prece.
E eu vou curar a sua terra. Eu vou sarar todos os tipos de males. Através de quê? Essa é a vantagem de ser fiel no pouco, aqui na terra, e ser fiel no pouco quando você for receber a recompensa. Vou dizer mais uma outra coisinha a respeito da oração, e já vou encerrando aqui para vocês. Eu quero ler com vocês o que está escrito em 2 Timóteo, que tem tudo a ver, absolutamente tudo a ver com essa abordagem que eu estou fazendo a respeito da oração, a respeito desse momento que nós passamos. E momento de dificuldade, momento de quarentena, momento em que a fé é a coisa mais importante para nos tirar a ansiedade, para nos colocar um futuro, para nos dar, para que nós visualizemos o céu pela esperança que está em nosso coração, por tudo que Jesus fez, para nós absorvermos a graça que Ele tem preparado para nós, que Ele nos dá a cada instante. Olha o que está escrito aqui. Vocês, antes de eu ler isso aqui, vocês já imaginaram, suponhamos, que dentro de um mês fosse baixado um decreto em todos os países que ainda vivem a liberdade religiosa. Esse decreto foi baixado para 2 meses para frente. Dentro de 2 meses, ninguém mais poderá se reunir para qualquer tipo de culto. Não vai mais haver igrejas. Reuniões, esqueçam. E quem for encontrado com uma Bíblia, qualquer coisa, vai ser punido. Se surgisse uma lei dessa, e ela entrasse em vigor, nesses 2 meses que ela deveria entrar em vigor, que esse era simplesmente um projeto de lei, que iria ser votado nesses 2 meses para entrar em vigor, o que é que nós faríamos? Nós íamos nos reunir todas as noites. Os mais velhos, os mais novos, as crianças. Não iríamos discutir qual é a música mais adequada, menos adequada. Nós íamos nos reunir em cultos de oração intensos. Quem sabe das 2 da manhã às 5 da manhã. Por quê? Porque nós estamos ameaçados. A nossa liberdade vai ser terminada. Como é que nós vamos sobreviver? Na segunda-feira, um grupo de pessoas. Na terça-feira, outro grupo de pessoas. Tragam as crianças. Tragam os jovens. Porque a nossa vida vai ser simplesmente tirada de nós, tirada de nossa vida a liberdade que nós ainda temos. Nós íamos orar a todo instante. No entanto, o que é que diz o versículo 2 aqui? O versículo 1, 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Versículo 2, agora. Em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida, olha que interessante, eu nunca havia pensado nisso, para que vivamos uma vida tranquila e mansa. Tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Sabe, nós não estamos aqui para falar de política. Estamos aqui para falar de homens investidos de poder. Estamos aqui para falar da necessidade que nós passamos, que nós temos de uma vida tranquila e mansa. Para que tranquilidade? Para que mansidão? Para nós termos liberdade de falar para as pessoas com toda piedade e justiça, como a Bíblia diz, que Jesus é a única alternativa viável para este mundo, que Jesus vai voltar, que Jesus muito, muito, muito em breve está voltando a esta terra para levar os seus filhos. E quantas pessoas precisam de ouvir
essa verdade. Ah, se nós soubéssemos que nossa liberdade ia ser cerceada, nós iríamos orar de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, de manhã, no outro dia, à tarde, à noite, de madrugada. Quantos de nós oramos pelo Trump? Não quero falar de política, não é sobre isso, quero falar de pessoas investidas de autoridade, que têm o poder na mão. Quantos oramos pelo Bolsonaro? Ou por outros poderosos que também fazem parte dessa lista? Quantos poderosos estão contra as possibilidades religiosas? E quantos poderosos estão a favor? Nós tememos pelos contras porque vão tirar a nossa tranquilidade e mansidão. E os a favor vão proporcionar oportunidade de nós vivermos uma vida tranquila e mansa, pregando, falando, testemunhando. Depende de nós. Leitura da Bíblia, oração. Não há alternativa. Não há alternativa. E agora sim, vocês já ouviram, já leram Salmo 46. É um salmo maravilhoso. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que as montanhas tremam e se projetem para o meio dos mares. Montanhas que se movem. As coisas que nós temos por mais perenes, por mais duradouras, são as montanhas. No entanto, a Bíblia está dizendo que as montanhas um dia podem se mover e ser lançadas por meio dos mares. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Que bênção, que maravilha. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é fortaleza. Agora, sabe o que eu descobri? Refúgio e fortaleza você não busca em tempo de guerra. Refúgio e fortaleza você não constrói em tempo de guerra. Perdão, você busca o refúgio em tempo de guerra, mas você não constrói o refúgio em tempo de guerra. Refúgios e fortalezas vocês e eu construímos em tempo de paz. Hoje nós estamos vivendo a paz de que necessitamos. É hoje que temos que construir refúgios, porque quando as montanhas forem abaladas para o centro dos mares, vai ser tarde demais para nós construirmos refúgios. E nós estamos caminhando como pessoas submetidas a um ambiente social como é o nosso, nós estamos caminhando para coisas nesse sentido. Hoje é o momento das três coisas: leitura da Bíblia, oração. E então, como consequência delas, o testemunho. Hoje é o momento de construir castelos, de ser fiel, meus queridos, no pouco. Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. Ele jamais pediria aquilo que nós não somos capazes de fazer. Portanto, ele pediu pouco. E ele pediu pouco, e você foi fiel no pouco. Agora ele abre os braços e diz: entra no gozo do teu Senhor. Amém, meus queridos? Que Deus nos abençoe a todos. Que Deus possa estar liderando a sua vida. Que Deus possa fazer de você uma testemunha fiel, verdadeira, maravilhosa. Que Deus realmente possa lhe oferecer cada vez mais a esperança maravilhosa que nós queremos, porque nós somos seus filhos. Que prazer enorme estar com vocês, compartilhando essa maravilha de Deus que nos pede tão pouco. Que Deus nos abençoe. Que Deus viva em nós. Muito obrigado pela atenção e que os anjos de Jesus, os anjos de que protetores, como a Bíblia fala, pairem sobre a sua casa e abram as suas asas para que vocês tenham paz. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Vamos orar, pastor, pode orar. Santo e querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos pela vida, pela paz, pela saúde. Nós te agradecemos por esses momentos maravilhosos que passamos juntos. E nós te agradecemos porque tu és um Deus justo. Tu conheces a nossa pequenez, a nossa fraqueza, e tu pedes pouco. Ajuda-nos a ser fiéis, sermos fiéis nesse pouco. E que um dia possamos ouvir de ti: entra no gozo do teu Senhor, pela promessa que tu deixaste e pela graça que vem da cruz, por aquele sacrifício maravilhoso que Jesus fez por todos nós. Dá-nos o perdão dos nossos pecados,
Acompanha cada um e cada familiar que está aqui representado. Dá-nos uma noite de repouso feliz. Faz de nós instrumentos nas tuas mãos. É o que pedimos e agradecemos. Nós não merecemos coisa nenhuma, mas nós o fazemos no doce e no sagrado nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, pastor Valdecir. Que bênção, que mensagem. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e trazer uma mensagem tão inspiradora. Se você não se importar, pastor, eu gostaria de passar o vídeo de uma música muito especial para você, que é Claro. No Melhor Lugar do Mundo, numa superprodução e um trabalho inspiradíssimo. Que Deus abençoe grandemente, igual eu disse no início, pastor, que o seu talento, Amém. tudo que veio para você fazer, produzir até hoje, está dividindo com a gente, Deus possa usá-lo grandemente.